um pouquinho. Hoje vamos conversar então com o professor Baratieri, que está aí conectado. Está me ouvindo? Estou bem, muito bem. Opa, Tudo mas bom? a conexão tá perfeita. Ótimo. Maravilha. Mas, pô, você mandou muito bem. Entrou rapidinho. Primeira vez que estou fazendo isso, dessa forma. Quando, quando a gente fez com o Marcelo Calamita demorou mais que você, pô, para achar o botão. É, mas ele é mais velho, né? Ah, maravilha. Eu, Eu vou fazer uma pequena introdução aqui, porque para mim, logicamente, a gente tirou um sarro na entrada aqui, mas é um momento importante, pessoalmente, para mim. Dentre todas as pessoas pelas quais eu entrevistei nos últimos dias e conversei, e todas as pessoas que eu interagi durante minha carreira toda, a odontologia foi muito generosa comigo, em possibilitando conhecer tantas pessoas importantes e significantes, mas hoje a honra e a oportunidade de conversar com você, Baratieri, significa realmente bastante obrigado, para mim, de coração, de fato, né, obrigado. pelo seu legado, principalmente como professor, além de excelente dentista e clínico, mas já entrando especificamente no nosso tópico aqui que eu queria explorar, que é realmente o mundo da educação, o mundo da didática, o mundo do compartilhamento de ideias, né? E, na verdade, essa entrevista aqui surgiu da ideia que eu mandei uma mensagem para você a semana passada, né? Depois de um post seu tirando o sarro da quantidade de live que estava acontecendo, que é, na verdade, realidade, né? E eu compartilho dessa sensação, meu Deus do céu, quantos lives por dia, todo mundo fazendo live, etc. Mas eu não me segurei, né? E tive a ousadia de te mandar uma mensagem, professor. Eu sei que você já está aí comentando do excesso de lives, mas o que você acha de me dar esse prazer, essa honra de interagir um pouco numa live com você, e você prontamente, de maneira muito gentil e atenciosa, aceitou esse desafio. Então, eu queria de coração agradecer Obrigado. você por estar aqui comigo hoje e também por tudo o que você fez pela odontologia. E se você quiser dar a sua boa-vinda a todos aí, inicial, já tem bastante gente assistindo aí. Bem, quero dizer que é um prazer realmente estar aqui. Eu não me sinto cômodo ainda nisso, né? E, na verdade, eu estava fazendo uma brincadeira sobre as lives, né? Eu não sou contra, não, eu sou a favor, porque é verdade, mesmo tendo excesso, eu sou a favor. O público que decide o que Sim, é bom, o que não é bom, que vai escolher, né? As lives, elas são uma porta aberta para um contingente muito grande de pessoas muito bem formadas que podem agora mostrar o que pensam, né? Quem tem consistência vai ficar, como a gente já percebe. Quem não tem consistência, o público vai tratar de tirar. Isso aí é a democratização do ensino, entre aspas, né? Eu sou a favor, eu tenho visto muitas, mas eu ainda prefiro sentir o cheiro do povo, né? oh, Quer dizer que é um prazer estar aqui. Quero te dar os parabéns pelo sucesso estrondoso que você tem feito, né? Desde que eu ouvi a primeira vez, né? Lá se vão muitos anos, e que você começou a fazer sucesso, isso aí dá alegria, né? Qualquer indivíduo que tenha um pouquinho de consciência no Brasil e veja pessoas como você se destacando nesse mundo tão competitivo que é o nosso, né? Sendo o dentista talvez mais conhecido no mundo atualmente, não tem como não oh. dar orgulho, alegria às pessoas. Então é um prazer estar aqui. Também quero mandar um abraço para todo mundo que está assistindo, né? Infelizmente já estamos 36 dias fechados em casa, sem ver os netos, sem ver os filhos. É pesado, mas estamos aqui. Então, Obrigado pelo convite, é um prazer. fantástico. Não, eu fico até emocionado com as suas palavras na verdade, o papo, o tópico de hoje como eu falei, essa carreira de palestrante, né? Ah, Hum, logicamente, ensinar a ser professor, mas desenvolver uma carreira de palestrante, que é uma carreira que às vezes traz um glamour e as pessoas veem com facilidade o lado bom, mas que por detrás traz um trabalho gigantesco, né, de devoção e dedicação sem dúvida. ao processo intelectual
de transformar ideias em algo prático, em algo eficiente. E eu queria começar com algumas coisas que eu acho que você foi realmente pioneiro nesse aspecto, né? A gente tem, logicamente, centenas de grandes profissionais na odontologia brasileira, mas assim como em todo mundo, eu sempre diferencio muito a diferença entre um bom clínico, um bom profissional e um bom professor. São duas coisas completamente distintas que requerem habilidades completamente distintas. Então, para começar, professor, quais você acredita deveriam ser as principais qualidades de um bom professor? Ah, primeira coisa que eu acho é o seguinte, que se você não for uma boa pessoa, você nunca vai ser um bom profissional em nenhuma área. Então, a primeira qualidade, a fundamental de qualquer atividade profissional, é ser uma boa pessoa. E isso compete aos pais, né, que traçam os filhos e tornam os filhos quem eles são ao largo da vida, que quando são jovens, quando são crianças, colocam as marcas lá. Não adianta, eu não consigo ver ninguém bom profissional se ele não for uma boa pessoa, porque ele faz coisas bem feitas desnecessárias, né? Aí ele diz, olha, veja como eu sou bom, tal, tal, veja como o cara é bom, mas, pô, mas aquilo não era necessário, ele fez só por dinheiro. Eu não sou contra dinheiro também, né? E eu acho que a pessoa tem que ganhar, é um mundo capitalista e tal, mas a gente tem que colocar foco no objetivo maior de cada profissão. No caso, na odontologia, por exemplo, a odontologia é uma profissão de saúde, né? Então, quando a gente compara profissionais, é difícil, porque eu pego uma odontopediatra, por exemplo, que atende os seus filhos crianças e faz eles ficarem adultos sem nunca ter experimentado nenhum tipo de doença bucal, né? Sem nenhuma lesão cariosa, e ela não ganha como o reabilitador ganha, por exemplo, né? Fazendo muitas vezes algumas coisas que não eram necessárias, né? Sem fundamento nenhum, a não ser o dinheiro, a base do dinheiro. Então, é difícil comparar isso. Mas eu acho que a coisa mais importante é você ser uma boa pessoa. Depois, é óbvio, você tem que se preparar para ser qualquer profissional. Para ser professor também. Uma coisa que eu não suporto ouvir é dizer quem não sabe ensina e quem sabe faz. Isso é a coisa mais desrespeitosa que pode existir, na minha opinião. Concordo. Porque eu conheço professores que realmente não sabem fazer. Mas são exímios professores, são fantásticos professores. É como os pais, né? Você tem 4 filhos. Aí um vai ser médico, outro vai ser engenheiro, outro vai ser astronauta. E o pai que não sabe nada de medicina, nada de engenharia, vai ser físico, nada de física, consegue formar os 4 filhos em áreas diferentes. Ele não precisa saber isso para permitir que ele se forme. O professor também, ele não precisa ser um exímio implantodontista. Ele tem que conhecer os princípios básicos, os fundamentos, o método de como fazer e estimular o aluno. Estimular o aluno para que ele ame aquilo que se põe a fazer e que ele estude, que ele se dedique a fazer aquilo. É óbvio que ele tem que estar bem preparado. Como eu também já vi exímios dentistas, fantásticos dentistas, se meterem a dar aula e serem péssimos professores. E eu também já vi bons professores e bons dentistas ao mesmo tempo, né, se transformarem em bons professores. Então, uma série de pré-requisitos são necessários, mas ninguém vai ser um bom professor se ele não se preparar para ser um bom professor. Então, não é fazendo live que a pessoa vai ser. Se ele for não, é verdade. Se ele for um péssimo professor na sala de aula, ele não vai se transformar num bom professor fazendo live. Só que a live é uma oportunidade para alguém que é bom e não tem oportunidade em congresso, não tem oportunidade na universidade, expor e, se tiver consistência, continuar. Sou totalmente a favor. Né? Maravilha. Mas se a gente pudesse dar algumas dicas em termos de como montar uma boa aula, né? Como pegar uma ideia e colocar didática nessa ideia, né? Com alguém que você... Só para botar em contexto essa pergunta, eu acho que existem algumas coisas que você fez em termos da aula na odontologia, e eu acho que o Brasil até virou um expoente nisso, e eu acho que volta muito ao que você iniciou lá atrás, em termos de transformar a aula em algo de entretenimento, em algo gostoso de ver, em algo divertido, em algo atraente, né?
A aula nos anos 80 era uma aula acadêmica, era uma aula científica, era uma aula de slides quadrados, né? Você, como você mesmo diz, a palavra que você gosta, show, né? Você fez algo que a gente usufrui até hoje e que muitos especialistas, professores se tornaram muito bons também, que é transformar a aula em algo atraente, em um show. Tanto a aula de palco, né, que as suas aulas foram durante décadas realmente inspiradoras, era um marco, né? Assistir a aula do Baratieri, as pessoas falavam, comentavam antes da aula acontecer, o congresso tal vai ter o Baratieri, né? A coisa da beleza artística do slide, a beleza da fotografia, algo que você ajudou demais o Brasil se tornar referência mundial também, né? Então, dois conceitos aqui: aulas artísticas, aulas que entretêm, né? Que hoje o Brasil virou referência e você, para mim, começou lá atrás. Qualidade de documentação e qualidade artística da fotografia dentro dessa aula. E também não só no palco, mas no livro, né? O teu livro o teu primeiro livro, não sei se foi o primeiro, mas o livro do final dos anos 80, que foi realmente um marco, foi uma revolução, né? Não só tecnicamente e cientificamente, combinando restauradora, prevenção, pério-oclusão, um livro completo, mas um livro bonito, né? Algo que também o Brasil virou referência, né? A quantidade de livro, não é aquele livro chato, né? Então, essa qualidade artística, da onde que vem? Da onde que veio a sua inspiração para trazer essa beleza artística para dentro da educação? Bem, quando eu me formei, eu fui ser oficial da Marinha, daí depois fui para a universidade, e as aulas na universidade começavam às 1h30 da tarde e terminavam às 6 horas, aula teórica. À 1h30 já estava todo mundo dormindo depois do almoço. Eu olhava e dizia, mas cara, como é que esses caras ensinam assim? E bons professores, excelentes professores que eu tive. E aquilo me machucava, porque eu já era professor em cursinho, e a aula nunca passava de 50 minutos. E a minha meta era sempre não deixar a pessoa dormir, não deixar dormir, porque não tem como você entender dormindo. Só conheço um que entende dormindo, e que aprende, e que ensina, é o Paulo Cano. O resto ninguém mais consegue fazer. O Paulo tem essa habilidade, ele se concentra e consegue fazer. Mas a maioria das pessoas não consegue, né? E aquilo me irritava. Aí quando chatos, slides feios e tal, e eu comprei acidentalmente uma câmera, eu comprei uma macro 100, todo mundo só usava macro 50. E todo mundo ria de mim no mestrado, porque eu tinha lente muito grande, né? E ria. Aí quando eu apresentei os meus primeiros slides, todo mundo ficou... Oh! E eles me chamavam, inclusive, de jegue, por causa da lente, né? E eu usava seis tubos de extensão, e aquilo dava um aumento que as outras não conseguiam, né? E aí eu comecei a montar, e eu sou de família humilde, não tinha um conceito sobre beleza que você vai desenvolvendo ao longo da vida. E eu mais ou menos via aquilo como uma sala, né? Cheia de móveis, que você não consegue identificar o móvel, que você não consegue olhar para... Ou como alguém que está cheio de joias, você não consegue ver que joia está usando, de tantas que são, né? E eu comecei a perceber que aquilo não era agradável. E aquilo foi me mudando para fazer as coisas mais agradáveis. Aí, quando eu voltei para a universidade, depois do doutoramento, eu implementei uma coisa que eu fui escolhido para ser o responsável pela dentística, os professores mais velhos e tal, que a gente reduzisse as aulas. Ao invés de ser 4 horas, como era, que passasse para 1 hora. Ninguém aceitou. Não. O professor ficava enchendo linguiça. Eu também, porque era obrigado. Não tem como você ficar 4 horas falando. E o aluno cansado. Aí, passaram-se anos. Aí o professor Silvio, que nós trabalhamos juntos muitos anos, também não aceitou na época. Eu disse, vamos mudar, cara. Vamos fazer 1 hora, vamos mudar de dinâmica. Vamos ver o que os alunos pensam. E quando nós implementamos isso, e nós fomos consultar os alunos, 100% dos alunos concordaram que as aulas eram mais agradáveis. E eu sempre procurei ver se na sala tinha alguém dormindo, se não tinha alguém dormindo, estimulá-los a pensar. Sempre disse aos alunos, e continuo dizendo, né, que você tem que fazer com que ele aprenda a pensar, não adianta ele ficar decorando as coisas, tirar 10 e não pensar, né? Então, são coisas relativamente simples que a gente foi observando ao largo da vida e que nós fomos implementando. Algumas coisas acidentalmente que deram certo, muitas outras deram errado, é que nós tentamos, né? Mas o que eu acho é que quando você se propõe
trabalhar no serviço público, né, você tem que se doar. Porque eu sempre dizia para os alunos, tem que chegar na hora, e nós temos que cumprir o horário. Porque eu sempre dizia isso, a universidade não é minha, a universidade é sua, é do povo, né, porque é pública. Eu sempre dizia a eles, quem paga meu salário são seus pais, então cheguem na hora, vamos cuidar. Uma coisa que eu não esqueço nunca, que eu, todo dia antes de começar o laboratório, eu fazia barba, né? Tinha que fazer de manhã, tinha que fazer de tarde, que eu também trabalho como dentista, e não permitia que o aluno entrasse com a barba por fazer no laboratório. No começo eles ficavam bravos, depois eles entendiam. Ah, é por isso. Então eu acho que são pequenas coisas que permitem que você mude as coisas. Você não consegue mudar tudo numa vez só, nada numa vez só. Mas a sua sensibilidade artística, logicamente, é algo que é nato, né? E que realmente inspirou muita gente a investir energia e realmente dar aula com qualidade visual também. A outra coisa é a habilidade da fala, a habilidade do discurso, né? Eu lembro as primeiras aulas que eu vi sua, né? Assim, uma fala eloquente, uma fala que realmente de entrega, uma coisa. Você estava ali com paixão, realmente, dando aquela aula naquele palco, naquele congresso. E você falou deu uma dica aqui fantástica, que eu não sabia, logicamente, que você foi professor de cursinho, é isso? Eu fui muitos anos, fui Porque, 4, 5 anos. para mim, professor de cursinho é o carimbo de qualidade. Os melhores professores que eu tive na minha vida foram professores de cursinho, exatamente por isso, né? Porque o cursinho era E tinha que disputado repetir a aula 4, 5 vezes. e tinha Na resultado, e mesma tinha noite. que passar na FUVEST, e cada cursinho investia na aula, porque cada aluno que passava era um prêmio para o cursinho, né? Então as aulas eram fantásticas, as melhores aulas que eu tive, professor de cursinho. Acho que é uma escola fantástica de professor. Uma grande maneira de começar, né? Mas eu não acredito muito nessa de que o indivíduo ele nasceu para isso, nasceu para aquilo. Eu não acredito, desculpa dizer, né? Porque eu, quando era menino, eu tinha uma deficiência para falar, era meio gago, né? E você tem que praticar tudo. Então, e quando eu fui ser aluno de odontologia, eu nunca esqueço também com um professor, que depois se tornou meu amigo, disse, você não nasceu para ser dentista. Eu disse, mas por quê, professor? Você não tem boa mão. E eu digo, mas como? Se eu ainda não comecei a treinar, como que eu vou ter boa mão, né? Eu acho que tudo, em todas as atividades, é treinamento, né? Sim, Primeiro você repetição. tem que conhecer, né? Você conhece as coisas, o conhecimento te permite enxergar, e depois que você conhece e enxerga, você pode praticar. Como Sim. que eu vou ser bom em piano se eu nunca vi um piano na infância, na adolescência, nunca vi um violão na infância, na adolescência? Se eu vou começar a estudar odontologia quando eu tenho 20 anos, né? Está tudo adormecido, as mãos estão adormecidas, Sim. o cérebro para essas coisas estão adormecidos. Então, o que faz alguém ser bom em algo, na minha opinião, ele se submeter a um método rigoroso, né? E ele ser determinado, ele diga, eu quero chegar lá. Porque todo mundo consegue chegar. É que muitos querem que você não chegue, né? Você imagina quantos colegas seus desejaram que você não chegasse onde você chegou? Parece que eu estou falando uma loucura, mas é verdade, isso é do ser humano, né? Mas se você parar nessas batidas, você não vai chegar. Então é a determinação, é o treinamento intensivo, é acreditar que você tem possibilidade, né? E não pegar a primeira dificuldade e parar, né? Eu sempre penso, por exemplo, no Eric Clapton. Imagine quantas vezes ele ensaia aquela nota de Laila, né? Para chegar lá na hora e errar ainda. Eu estava em Londres um dia vendo, e ele disse, hoje todo mundo diz que eu sou um dos melhores do mundo, e que eu sou um dos melhores guitarristas do mundo. E eu ensaio não sei quantas mil vezes a mesma música, e hoje eu errei a nota, ninguém percebeu, por sorte, né? Então, são coisas que é o treino que faz. Treino, e isso é uma demonstração de humildade também, de admitir o erro e de trabalhar em cima do erro e não perder essa Tem que motivação de trabalhar. treinar, de repetir realmente. A gente sabe que a qualidade vem da repetição, né? O talento tem uma porcentagem de culpa nisso aí, mas é a repetição, a persistência, né? E com relação a dar aula, você na faculdade já pensava, já gostava dessa ideia de dar aula? Como que foi essa ideia de dar aula? E qual foi sua primeira aula importante dentro da odontologia? Durante a faculdade eu era professor no cursinho, né? Eu já pensava em dar aula. Né? E eu Lógico, sempre sim. disse, eu sempre disse na faculdade para algumas pessoas que eu queria ser professor.
Aí o dia que abriu um concurso, o professor Silvio Monteiro, que ainda é professor da universidade, que foi meu professor, que é um grande amigo, ele foi na minha clínica e disse, abriu um concurso, apareça lá. Eu fui lá, não tinha candidato, só apareceu eu, ninguém queria ser professor. Né? E de dentística, ainda dentística era mal vista na época, era uma coisa só de número de broca, era essa outra coisa. O professor só dava número de broca, parede cavitária, uma coisa que era necessária, mas era chato mesmo, né? E aquilo me aborrecia. Aí eu fui fazer concurso, mesmo que eu rodasse eu entrava, porque não tinha outro candidato, por sorte, entrei. Saí da Marinha e fui fazer mestrado, fiz doutorado, fiz especialização em periodontia e me dediquei a isso a vida toda. E tua primeira aula importante num congresso? Eu, em congresso, a primeira aula que eu dei foi num congresso de endodontia, às 8 horas da manhã. E eu me preparei quase o ano inteiro para ir dar uma aula sobre polpa, sobre o tratamento conservador da polpa, não esqueço. E quando eu cheguei, eu fui o primeiro a chegar, antes inclusive que o projetista, né? E eu cheguei, arrumei as coisas e tal, e vamos começar às 8. Domingo, 8 horas, quando chegou às 8, só tinha uma pessoa. Aí o cara me gozou, o cara que ia me apresentar. Se quer apresentar mesmo? Eu disse, eu quero apresentar, sim, se aquele senhor permitir. Só tinha um senhor. Aí ele perguntei, o senhor permite que eu apresente? Me preparei tanto, estou com um ano me preparando. Ele disse, eu gostaria, sim. E eu dei a aula para o indivíduo que me apresentou e para aquele professor. Aí quando eu voltei para casa, eu nunca esqueço isso. Minha mulher disse, como é que foi? Como é que estava o auditório? Estava cheio. Como assim? Eu falei para o professor mais famoso do Brasil, era como se tivesse 10 mil pessoas. E ele passou a indicar o meu nome em todo o Brasil. Né? Ele era realmente o melhor professor, era o professor Holland, de Araçatuba, e ele era o melhor professor do Brasil, mais conhecido, que mais publicava sobre aquele assunto. Quando ele me disse, quase morri, quer dizer, um presente de Deus, né? Aí ele está lá, eu não ter desistido, porque podia ter dito, não quero dar aula para um só. E eu dei aula e aquilo acabou sendo uma coisa boa. E isso se repetiu de novo. Quando eu fui a primeira vez para o exterior, eu fui para Buenos Aires e eu fui dar uma aula. Eu tinha 2 aulas para dar. O nosso livro já era o livro mais vendido do Brasil na época, o nosso primeiro livro. E aí eu cheguei lá, já era hiper conhecido no Brasil. Cheguei lá, eu tinha uma conferência à noite e no outro dia eu ia dar um curso de 4 horas. Aí quando eu cheguei, tinha 12 pessoas no auditório. Aí eu disse, cara, 12 pessoas, eu vou dar aula, cara, tenho que dar, já conheço essa história. Eu dei a aula, quando eu terminei, levantou um senhor de uns 2,5 metros e veio e me abraçou. E ele falava inglês, eu não falava nada de inglês, nem nice to meet you naquela época. Ele me abraçou e começou a conversar comigo, e o argentino traduziu, tal. Era o professor mais famoso do mundo em adesão, ele chamava John Guiné. Ele me levou no mundo inteiro, ele me espalhou, inclusive eu lhe conheci em Istambul, tudo era decorrência dele, ele que me indicava para todos os congressos. Sim. Meu filho brasileiro, ele é foda e tal. Eu fazia os casos clínicos para ele, tudo. Então essas coisas você não pode escolher público. Eu nunca olho aqui se tem 10 ou se tem 100. Você tem que ser você, cara. Você tem que dar a sua aula com tesão, com amor. Mas é esse tesão que eu falo que a gente sente em você cada vez que você sobe no palco. Essa energia é realmente contagiante e foi uma inspiração para mim também, em termos de, poxa, é uma carreira fantástica, poder subir no palco e ter esse prazer de compartilhar uma ideia e um pensamento. E é fantástico. Agora, qual foi a primeira aula que foi um sucesso estrondoso? Aquela aula, porque é muito legal você compartilhar esse início, né? Pô, dar a palestra para uma pessoa, também já dei palestra, tinha 2 pessoas sentadas, né? Aí você tem todo esse processo, mas no meu caso eu lembro aquelas 2 ou 3 palestras que realmente foi aquele sucesso estrondoso, né? Qual foi o seu momento que você falou, agora vai? Eu acho que eu sou o professor que mais anos vai seguido no Congresso Paulista. Eu acho que nos últimos 37 anos eu só não fui em um, né? E eu lembro que eu mudei de sala 3 vezes para dar uma aula. Salas imensas, né? E de ter fila interminável, de quase apanhar porque você tinha que entrar e tal. E coisas simples, falar de amálgama, né, de restaurações, de coisas
bem feita, simples, do dia a dia do dentista. E realmente uma coisa, você perde o chão no começo e você tem que segurar para não fazer bobagem. Você perde, né? Você acha que você é mais que os outros e a gente não é. Não é nada, na verdade, né? E aquilo, pá, realmente foi uma das vezes que eu senti que... E uma outra vez eu estava no Rio de Janeiro também e o auditório era assim, no Hotel Nacional, e eu tive que entrar e não tinha espaço nem para eu entrar no auditório de gente que tinha no chão, por tudo que era canto. Uma coisa hiper interessante, boa, mas você tem que se cuidar com Hum. isso, para não achar que... Esse é, E a minha mulher sempre me dizia, calma, calma, não vai querer voar, é só para cantar, calma, calma. Mas esse é um Tem que tópico se cuidar. muito importante, Baratieri. Você tocou, isso para mim é algo que eu me repito todo dia, né? O controle do ego, né? O controle É, do pé no chão, o controle da humildade. Logicamente que o sucesso traz essas tentações, e se você não tem aquilo que você falou no começo, a base da família, a base da educação, é, né? tá Ah, perdido. e depois, no dia a dia, esse controle, esse exercício de manter a bola no chão, mesmo quando as pessoas realmente estão te levando a pensar que você é mais, que a gente é mais do É, que é realmente, né? Então, esse é um exercício ninguém muito é. importante, né? Eu, Agora, eu, 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 diga. eu tinha um ídolo, né? Quer dizer, um dos maiores na vida, Oscar Niemeyer, né? Um gênio da arquitetura, um dos Sim. nomes mais respeitados da história do Brasil, no mundo inteiro, né? E ele dizia uma coisa que eu dizia, cara, como é que pode ser tão genial? Ele dizia, a vida é um sopro. E desde pequeno que eu vi ele dizer aquilo, ele estava com 100 anos e ele continuava dizendo, a vida é um sopro. Então, como que você pode achar que Que a é o. gente é? É, É, não. tem que ter Então, cuidado. você já deu três, assim, através de outras respostas, eu já diria que você deu três chaves de um excelente professor. No começo você falou ser uma boa pessoa. Para ser um bom professor, você tem que começar sendo uma boa pessoa. Depois você falou treino, repetição, né? E agora você falou controle do ego, né? Então eu já poderia alavancar esses três quesitos como quesitos fundamentais de um verdadeiro professor, de um verdadeiro mestre, né? Fantástico. Agora, outras coisas que você, no meu ponto de vista, foi pioneiro também, né? Você falou repercussão no exterior. Eu lembro que quando eu fui para o exterior a primeira vez, eu lembro, na verdade, na década de 80, meu pai, junto com alguns poucos dentistas brasileiros, iam para fora em eventos fora do Brasil, né? O Brasil, na época, era completamente desconhecido em termos de odontologia, né? Eu lembro dos pioneiros que me inspiraram, de fato, né? Que foram pessoas que levaram a bandeira do Brasil para fora na época. Eu lembro do Dario Adolfo, eu lembro do Newton Fall e eu lembro do seu nome e de você levando o Brasil, um dos primeiros a levar o Brasil para fora, né? Na verdade, como você mesmo disse, uh, não falava inglês mesmo depois de adulto. E eu lembro que uma vez falando, não sei porque o teu nome apareceu e alguém falou: não, o Baratieri fechou tudo aqui no Brasil e foi para Inglaterra. Aprendeu inglês. Eu falei, mas o Baratieri, o famoso Baratieri, professor que todo mundo conhece, né, fechou tudo e foi. É verdade isso, porque eu achei fantástico, porque É, logo eu, depois disso eu fui ver uma aula sua no exterior e você arrebentou com o inglês, que foi lá em Istambul, uma aula fantástica, aplaudida, aplaudidíssima, falando em inglês. Da mesma maneira que você fala que tem orgulho de me ver por aí, naquele dia eu falei, cara, que orgulho de ver o Baratieri falando aqui em inglês e dando uma aula aplaudidíssima nessa língua. Alguém que se esforçou, depois de obter sucesso, a aprender uma língua depois de adulto. Eu acho que foi uma lição de vida que você deu ali. bem, eu ainda não aprendi, né? Eu estudo inglês, é verdade, eu estudo inglês todos os dias. Durante uma hora, 2 horas eu estudo inglês. Eu não vejo televisão em português, só vejo em inglês, mesmo porque os canais do Brasil são uma bosta, desculpa, é uma merda, né? E ela mentem, omitem, enganam, né? Os outros também, mas eu uso para aprender Pelo menos você inglês. está aprendendo inglês, né? Você vai mentir, É, mente em inglês. quando eu tinha 50 anos, eu fechei a clínica, eu estava dando 50 cursos, 50 cursos, e eu não estava aguentando, eu estava ficando louco, né?
E eu tinha terminado de escrever um livro que era uma continuação do nosso primeiro livro, que explodiu também, aquele livro grossão, onde o Paulo Cano mudou a nossa vida. E nós decidimos ir morar fora, um ano fora. Mas o máximo que eu sabia, eu não estou brincando, o máximo que eu sabia era Nice to Meet You. Eu não sabia mais que isso. E eu lembro que quando eu cheguei na Inglaterra, em Sheffield, eu tinha levado bastante dinheiro, uma quantidade razoável, que meio aquela coisa de brasileiro, né, de pôr no bolso. E eu fui colocar numa conta. E o cara me fazia uma pergunta, eu não sabia, pedi para ele escrever, eu olhamos, não sabia, eu botei. E era uma safe conta, né? Era uma conta que eu não podia mexer. E eu fiquei com o dinheiro trancado 6 meses sem dinheiro, cara. Uma loucura. Eu passei o diabo, né? Aí quando eu voltei um ano depois, eu sabia dizer nice to meet you. Mas ainda assim, né, hoje eu continuo dando bastante aula, dou uma média se eu viajo, eu faço uma média de 20 viagens por ano para o exterior e aqui. E eu tenho dado várias aulas em inglês, mas eu fico um ano repetindo a aula, eu decoro a aula, né? Eu decoro as entradas, Mas em saídas, Istambul você contou tudo. até piada em inglês? E em todo lugar eu conto, é verdade. É verdade. Agora eu tive recente em Los Angeles e os caras quase morrem de rir por causa do sotaque, né? Eu peço desculpa o tempo todo, que o inglês meu é muito ruim, né? É terrível, né? Mas eu tenho orgulho disso, eu me Mas esforço pra muito caramba. orgulho. E eu Muito. procuro, eu procuro estimular os jovens que não coloquem barreira na frente, que se esforcem. Se você se esforça, você consegue, né? Eu acho que eu sou ruim também em espanhol. Eu acho que eu sou até pior em espanhol do que em inglês. E eu dou aula em todo lugar em espanhol. Ninguém sai da sala, porque a comunicação ela transcende a É, língua. Embora a língua seja fundamental, né? A comunicação ela é uma soma de fatores associado naturalmente ao conhecimento. Se você não tem conhecimento, ninguém fica na sala né, para te ver. né. Não adianta. Não adianta você fazer 100 lives, 20 lives. Se você não tiver conhecimento, a pessoa vai dizer, o cara está enrolando, só está se querendo se autopromover, está se despromovendo. Né? E um método para atingir o que? Atingir o coração da pessoa. Porque eu entendo que todo indivíduo que vai num congresso, todo indivíduo, ele já sabe a maioria das coisas que ele vai ver, ele tem noção. E não é lá que ele vai aprender. Lá ele vai ter um estímulo para que ele se dedique, faça cursos de educação continuada, renuncie ao sol, renuncie à praia, renuncie às festas, se feche e se dedique a ele, à família dele, através do estudo. Por exemplo, eu sempre digo que eu não conheci minha casa. Eu passei a vida inteira fechado num quartinho, na menor parte da minha casa, escrevendo, né? Fazendo coisas. De repente fiquei velho quando eu disse, aqui é a nossa casa, não vi meus filhos crescerem, agora eu quero ver meus netos crescerem. Então é interessante isso de você querer ser estando na rua, não dá. Tem Né, que se né. dedicar mesmo. Não, mas E realmente, essa do inglês eu acho. Sabe por que eu fui também? A vida inteira eu ouvi que para você vencer na vida tem que falar inglês. Né? Eu não concordo com isso. Porque quando cheguei na Inglaterra, eu não concordo mesmo. Eu sei que inglês é importante. Mas eu conheço chineses que venceram e não falam inglês. E na Inglaterra, eu mas não descobri aumenta a lá. chance? Não aumenta a Não chance? sei. Eu não sei. Eu conheço na Inglaterra milhares de fracassados. Nos Estados Unidos é onde eu mais vi pobreza na minha vida. Agora em Los Angeles eu levei um susto de chorar na rua de tantos pobres que tem. Só a língua não faz ninguém nada. O que você precisa é além da língua, né? Se ela é o veículo de comunicação, então eu diria, você tem que saber. Mas não adianta você saber falar inglês, não saber falar português, nós foi, não saber articular as coisas em português, agora é nós, né? Parece corintiano que nem eu, né? Que nem Ou seja, eu você também. então, você não basta isso. Nos Estados Unidos tem gente que fala melhor que você em inglês, É, fala melhor que o Newton fala em inglês, né? Mas não é suficiente para ter é, êxito. sim, Vocês têm sim. outras coisas além da língua. A língua pode ser importante. O que eu não posso é vender para o meu filho que se ele souber inglês ele vai ser bom, né? Não é suficiente. Não acredito mesmo. Muitas vezes você tem outras coisas para fazer, depende do seu nível social, que não te permite você gastar tempo para aprender uma língua, né? Você tem outras prioridades que são necessárias, né? Mas é óbvio que eu estimulo todos a aprender chinês agora.
Tá doido. Né? Mas em termos de habilidade de comunicação, você fez algum tipo de treinamento? Você Não, não, técnicas a vida, só a vida, só a vida, da vi- a- só a vida. é um comunicador nato mesmo. Não, não, eu fico treinando. Eu estava antes aqui de falar com você. Ontem à noite eu li um dos meus livros, que é esse livro aqui que eu amo, que eu acho que todo estudante de pós-graduação deveria ler, não porque ele é bom, porque é um livro que trata da minha história. Então, se eu tive êxito fazendo o que eu faço, Sim, eu acho que se eu vou estudar isso, eu digo, no mínimo eu tenho que ler esse livro. sim. E não é porque eu quero vender também, qualquer dia eu vou começar a dar o livro, né? E eu acho que a pessoa deve se interessar, senão como que o cara vai trabalhar nessas coisas, né? E ele me permitiu eu ler, eu acho uns 50 livros da área, que diz, cara, olha, tem isso, tem aquilo que eu não sabia, né? Eu lembro quando eu vi o TED pela primeira vez, né? E digo, olha o que tem, ninguém falava disso no mundo. É. Aí eu digo, cara, olha que troço interessante e tal. Estão Então, perguntando o nome do é, livro aqui, ó. Estão perguntando o nome do livro. Bota ele na tela aí. é o show. E o O, show o show. não é porque você tem que ler para entender. A pessoa diz, está se exibindo, tá? Não, não, não. É aquela coisa da aula. A aula ela tem que ser um show. Hum, Como a missa, hum. né? Tem que ser um show. Como quando se vai orar numa igreja evangélica, tem que ser um show. Não pode ser uma coisa Medíocre. sem vontade, É. medíocre. Hum, Tem que ser uma coisa bonita. hum, Porque a ciência, ela não precisa estar de gravata, né? hum, Ela não precisa ser amarrada, como alguns acham. A ciência é uma coisa tão bonita que é para ela ser aberta. Que o objetivo da ciência é trazer o bem comum, né? É que as pessoas melhorem, né? E tenham uma vida melhor. Então, por que ela tem que estar amarrada, normatizada, toda? Então, é por isso que eu escolhi esse nome. Inclusive, eu sempre dizia que a gente não deve usar palavras em inglês. E um dia o Irata me disse, pô, você usou o show. Mas o show eu achava que era português. Eu sou tão burro, eu achava que era português. É, mas a gente usa a palavra show, eu também uso bastante, é Hum. show, tá show É, demais, não sei o quê. A gente usa com um significado diferente do que nos Estados Unidos, né? Quando a gente fala totalmente show diferente. lá, do jeito que a gente É, fala aqui, eles não é. entendem. O que Não show? entende mesmo. Não entende, não entende. A gente faz o melhor uso da palavra do que eles lá, com certeza. Quantos Não livros você sei, mas escreveu? Quantos livros você é. escreveu, professor? Nós publicamos 23 livros. Vinte e três livros. Não. Nós temos 5 livros em inglês, 5 livros em chinês, temos em várias línguas, né? Eu acho que nós somos os primeiros brasileiros a publicar em inglês. Eu lembro a primeira vez que nós mandamos um artigo para a Quinta Essência Internacional e eu lembro que eu falei para o Sr. Silvio, será que eles vão aceitar? Vamos ver, a gente não sabia, ele só que sabia inglês, aí ele verteu e tal. E nós mandamos e eu mandei todas as fotografias a cores, todos os artigos eram em cores na Quinta Essência. E eles aceitaram o artigo, só não aceitou as nossas fotografias em cores, porque elas eram mais bonitas que todas. E o cara ficou meu amigo hoje, o Richard Simmons, ficou meu amigão, até hoje ele é meu amigo. E depois nós mandamos um outro artigo e ele aceitou, nos mandou uma carta. Foi um dos primeiros artigos a falar sobre distâncias biológicas, um dos artigos mais citados que existe no mundo. E aí nós publicamos inúmeros, as coisas foram acontecendo, foram acontecendo. Aí o nosso primeiro livro foi para o inglês, e que fez sucesso também em inglês, e a coisa foi indo. Tudo natural, não teve nada de forçado. Né? Nada, as coisas foram acontecendo. E a parceria com o Paulo Cano, porque essa também é histórica também, hein? É É. uma coisa que... O Paulo Cano é meu ídolo. Na verdade, eu acho ele o cara mais brilhante que eu conheci na vida. E isso não é desrespeito a ninguém, né? Eu convivo muito com ele e aconteceu de uma forma hilária a minha parceria com ele. Eu, eu tinha o Jorge Tanaka, o dono né? Sim. O Jorge da Cota, Uhum. perdão, Jorge da Cota, É. aquele que usa já o chapéu preto. Sim, sim, E sim. ele ia na minha clínica e dizia, você tem que fazer um dente com o Paulo Cano. Eu era hiper conhecido já, né? Você tem que fazer um dente. Eu digo, não quero saber disso. Quem é esse, cara? O técnico de São Paulo, ele é fantástico, não sei o quê. E eu pensava, puta japonês chato, o Jorge, né? Que toda vez que ia lá, e aí ele me deixava as pastas.
Poli 1, Poli 2, Fotogloss, ele deixava para eu ajudar ele a vender. E eu gostava dele e eu ajudava ele a vender. E nada de eu fazer o dente com o Paulo Cano. Ele voltava alguns meses depois, tem que fazer um dente com o Paulo Cano. De porra. Aí eu acabei fazendo um central, eu preparei, moldei, e eu não fazia modelo, só mandava o molde. E todo mundo fazia modelo, fazia o troquel e tal. Eu não moldava mais com casquete, eu já moldava diferente. E eu mandei para ele e o dente não voltou. Passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, e eu mandei fazer em outro. E pus o dente numa adolescente. Aí passaram-se meses, de repente chega um pacote, eu abri, era o dente. Quando eu olhei, eu levei um susto. Eu digo, parecia um dente natural, né? Eu mandei chamar o paciente de volta, o pai e tal, eu disse, olha, nós vamos colocar o dente. Não, mas o senhor já colocou. Não, aquele é o provisório, a gente vai colocar o dente. E eu tirei outro dente e coloquei. E eu disse, cara, eu tenho que trabalhar com esse cara, eu tenho que trabalhar com esse cara. E aí nós começamos a trabalhar junto, ele mudou a minha vida. Realmente ele mudou a minha vida como dentista, visão. Paulo mudou a vida de muita gente, inclusive a minha também. Exatamente. Eu tenho CEREC há 16 anos, né? E ele viu a primeira vez na minha clínica. E ele me disse, isso não funciona. Hoje ele é um dos caras que mais entende. Então. Realmente ele é genial, genial. Não, o Paulo é único. Aí quando nós fizemos um livro, ele fez todos os enceramentos, todos os casos. Eu lembro que eu fui lançar um material que se tornou famoso, da Ivocler, e o Herbert que nos convidou. E ele fez os casos, nós tínhamos 172 dentes sem nos vermos. Eu moldava, mandava para São Paulo, ele devolvia, eu fotografava e tal. E o Paulo não era conhecido. Quero contar essa história, que é bem interessante. Não, manda. Eu estava no Rio dando um curso, o auditório estava entupido, não tinha lugar para entrar. Gente no chão, tudo. E eu disse, cara, Deus tem sido bom comigo, o que é verdade. Eu disse, com a idade, eu comecei a tremer, porque é mentira. Não, que é verdade também. E é verdade, não tem como você ficar velho e não ter essas coisas. Mas é melhor ficar velho. Aí você perde a visão com a idade, né? Você tem que treinar muito mais. Mas Deus foi tão bom comigo que me deu novas mãos e novos olhos. E ele se chama Paulo Cano. E ele estava no auditório, eu apresentei ele para a galera. O auditório subiu e aplaudiu ele de pé. Eu digo, cara, eu tinha mostrado os ensinamentos. E o Paulo é um gênio. Realmente eu tenho até de dizer, realmente eu sou fã dele. O Paulo ensinou o Brasil a esculpir, né? Meu primeiro professor de morfologia. Enfim, Paulo mudou minha vida também. E depois... Claro, mas é assim que é. Ele tem uma percepção das coisas que... Diferente. Realmente é diferente. Não tem como você ficar com raiva dele, porque ele não fala mal de ninguém, fica na dele. Isso que eu amo nele. Né? Nunca vi ele fazer fofoca, nunca vi ele fazer intriga. E nunca vi alguém que seja fofoqueiro ir para frente na vida também. Sim. Então isso é uma coisa boa. Sim, né? sim. A não ser o Dixon. Agora... A não ser o Dixon. O Dixon tá assistindo, deve estar assistindo aí. Um beijo, Dixon. Mas o Paulo teve outra coisa fantástica também, que é o fato dele ser um dos melhores morfologistas, fora outras coisas que ele é o melhor também, mas uma habilidade artística tremenda e a maneira como ele abraçou o novo, abraçou o digital e se reinventou e criou um novo legado, né? Assim, ele é 100% digital, uma coisa fantástica. Não é que ele adotou o digital, ele revolucionou o digital, né? Mundialmente. Mundialmente. E sem falar inglês. Eu falo melhor que ele. Não, ele já fala melhor que eu. O Paulo, às vezes é difícil entender ele em português, né? Em inglês... Não, mas se você fechar o olho, entende tudo. O bicho é forte. Agora, deixa eu pular para um assunto que vai realmente na sequência dessas tendências. Bom, eu mencionei aqui, no mínimo, umas 5 ou 6 coisas na odontologia brasileira que ficaram mundialmente conhecidas que você iniciou o processo ou esteve envolvido no início desse processo. Essas aulas artísticas, né? O fato de repercussão no exterior, a força de vontade de aprender o inglês e dar aula lá fora,
enfim, a publicação dos livros, o primeiro livro traduzido para o inglês, enfim, essa parceria com o Paulo também, que criou todo um poder de aula entre protético e dentista junto, né, que foi uma tendência também. Uma outra tendência, né, na verdade, que eu acho que se não foi você que começou, foi você que estava lá no começo e difundiu muito, que é parte dessa coisa da aula artística, da aula bonita, da aula de entretenimento, eu sou fã, que eu tento produzir também, que é a incorporação de vídeos dentro da aula, vídeos emocionantes, vídeos que tocam, né? Vídeos que vão além da odontologia. E você, no início, né? Hoje em dia virou carne de vaca, hoje em dia todo mundo faz. Enfim, todo mundo tira foto bonita, todo mundo morde a fruta, tira foto com morango, com kiwi, com abacate, com o que for, faz o vídeo, o vídeo emocional, né? Bota. E eu acho, na minha humilde opinião, que existe um momento de excesso, né? Até que lá fora, não sei se você já ouviu isso, mas lá fora, da mesma maneira que o mundo venera a odontologia brasileira, o mundo começou a satirizar um pouco o que eles chamam de odontologia de PowerPoint, né? Que a odontologia no Brasil é a odontologia de PowerPoint, que todo mundo faz meia dúzia de caso bonito, todo mundo vira professor, todo mundo vira mestre, todo mundo dá aula com fotografia chique, conteúdo superficial, sem profundidade científica, bota um vídeo emocionante no final, todo mundo chora, todo mundo aplaude de pé, e todo mundo dá tapinha nas costas, que todo mundo é professor, né? Que é uma coisa que eu percebo, acho que é verdadeiro esse comentário, né? É triste perceber isso, mas é verdadeiro. Experienciei esses comentários meio sarcásticos do mundo, que faz sentido pelo excesso que existe no Brasil. Você concorda que existe aí um excesso, né? Passou um pouco do ponto, muitas vezes, entre vou ser artístico, mas pela aí, a artisticidade tem que ser fantástica, mas um segundo plano comparado com o conteúdo e com a profundidade do tópico, não é? Eu sou louco pelo vídeo, porque eu que faço, né? E eu não faço vídeo, parece que é vídeo, mas não é. Eu realmente sou louco por isso, sou fascinado. Porque se eu puder dizer, tudo que eu faço, eu coloco tudo no vídeo. Sim. Tudo. Se você quer me entender, você tem que entender o meu vídeo, não é a minha aula. Mas eu concordo plenamente. Se a sua aula não tiver conteúdo, você pode usar os melhores vídeos do mundo, a melhor tecnologia, o melhor CAD/CAM, os melhores técnicos, os melhores materiais, que você vai ser vazio, né? A sua aula precisa ter conteúdo. Isso eu sempre briguei com os alunos no mestrado, doutoramento, sempre dizia para eles, cara, não é tempo de vocês irem para a internet. Primeiro se preparem para quando vocês quiserem aparecer nas mídias, que vocês tenham conteúdo para isso. Vocês têm que ser diferente. Não ser diferente porque vocês não gostam dos outros. Vocês têm que ser diferente porque vocês estão estudando. Vocês tiraram 4 anos da vida de vocês para dedicar. Vocês têm que aprender a buscar a informação, a interpretar a informação, a triar a informação para apresentar para os outros. Apresentar caso clínico, eu já escrevi isso nos meus livros. Caso clínico não dá aula, slide não dá aula, vídeo não dá aula. Falou tudo. É o conteúdo, é o conteúdo. Então, o que eu fazia no curso de mestrado? O cara chegava com uma coisa dessa, ele estava dando aula todo entusiasmado, eu chegava, eu acho que eu que bolei isso, inclusive. Eu chegava e fechava o computador dele e ele entrava em pânico. As primeiras vezes que eu fiz, eu dizia, acabou a energia, você tem que continuar a aula, né? Para ele desenvolver um outro método, ele tinha que ter a aula com ele guardada, porque senão você não desenvolve a sua oratória, você não desenvolve raciocínio lógico, você não desenvolve estrutura daquilo que você vai fazer. Mas por um lado também no exterior, eu sei que o brasileiro abusa de tudo, né? Que é uma característica nossa. Mas por um outro lado eu vejo também no exterior eles têm muita inveja. Também, não, mas as duas coisas, né? Eu vou dizer uma coisa que parece ser arrogância, mas não é. Todos os lugares que eu fui aplaudido de pé, eles não me chamam mais. Você vai num lugar, você é aplaudido de pé, eu volto para casa. Fui aplaudido de pé 2 vezes durante o curso, não uma, 2 vezes. Eu vou voltar, eu falo para minha mulher, vou voltar, agora eu vou viver lá. Nunca mais me chamam. Por quê? Porque o professor ficou com inveja. É lógico. O coordenador. Não foi a plateia. E você não dá aula para o coordenador. Você dá aula para o público. O objetivo de tudo que você faz é o público.
Se o público gosta do vídeo, use. Se o público não gosta, não use. Eu já me perdi nisso, eu já abusei algumas vezes. Mas eu acho que você, assim, quando você tem, é como que se o teu conteúdo é profundo e é útil, porque não é só ser profundo, tem que ser útil, né? Se o teu Profundo é chato. né? Não é o lugar, na minha opinião, não é o lugar para você ir ver conteúdo profundo. Eu pego o livro, eu posso ver N vezes o conteúdo no livro, né? Lá na aula, lá um conteúdo profundo, 2 vão estar seguindo, 3. Se você tem 100 pessoas, 98 ficam de fora do seu raciocínio. Então tem que ter cuidado também com simples, isso. né? O conteúdo tem que ser simples, acessível e útil, né? Profundo no sentido de embasado, né? Eu disse profundo no sentido de embasado, simples e útil. Quando o teu conteúdo é simples e útil, aí é como se você ganhasse o crédito para realmente trazer a emoção e fazer isso. O que não pode, no meu ponto de vista, é quando a emoção e o supérfluo, o superficial, passa a ser o ator maior do seu tópico. Só gracinha. Né? Que aí fica uma coisa que muitas vezes é aplaudido também. Isso que me deixa um pouco chateado é como a gente tem que trabalhar o senso crítico da audiência também, né? Porque claro, concordo. A audiência tem que ter o senso crítico de analisar. A gente tem que quase que como ajudar as pessoas a desenvolver o que você falou, o raciocínio, a avaliação, o senso crítico, qual foi as mensagens para levar para casa, como que eu aplico isso na segunda-feira, teve o embasamento dos tópicos discutidos, né? E a gente também, onde que eu errei, né? Exatamente. Onde que eu errei, autoavaliação. Onde que eu não fui bem, onde que eu poderia melhorar, né? Onde que eu estou errando, por que a minha sala está esvaziando? É porque eu estou velho? Ou é porque não tem conteúdo? Não, mas eu tenho que pensar nessas coisas sempre. Todos nós temos que pensar. É verdade. Então, eu acho que... Deixa eu dizer uma coisa também. Quando eu comecei a fazer isso, os professores mais velhos, eles tentavam me ridicularizar. Eles tentavam dizer, cara, só slide. Eu disse, então assista a aula, então. Mas é slide bonito. É um desmerecer, como se eu fosse na sua casa. E a sua casa tem móveis de um designer de primeira, né? De um italiano, de um alemão fantástico. E eu digo, pô, o cara tá preocupado com isso. Mas se ele gosta daquilo, cara. Né? Eu já sofri gozação parecida também, né? De professor subir no palco depois de mim e falar, a minha aula não tem slide bonito, mas vai ter conteúdo, né? Mas você vê que a pessoa mordida já, né? É o que você falou. O ego já começa a interferir. Eu acho outra coisa também. Eu acho que todo mundo ele tem o direito de falar o que pensa. E responder por aquilo, né? Eu posso discordar de você, desde que eu tenha argumentação para discordar de você. Não discordar por discordar, para ser contra. Acho que esse direito a gente não pode tirar. E dar ao público também o direito de escolher o tempo que vai colocar cada coisa no lugar, né? Infelizmente, às vezes passa muito tempo para perceber. Falou tudo. O tempo vai colocar as coisas no seu lugar. Você falou tudo. Diminuiu até a minha ansiedade agora. O tempo coloca as coisas no seu lugar. Não é isso? Agora, eu gostei muito da sua dica de exercício, viu? Porque a gente tem todo um processo que a gente faz de avaliação de professores para entrar na nossa equipe, para treinar dentro dos novos conceitos que a gente vem ensinando, né? De você fechar o laptop da pessoa e falar, continua a aula. Direto. Tem um dos maiores... Fala, diga. Já aconteceu isso comigo. Uma vez eu estava no Rio dando um curso e deu uma zebra no computador e eu tinha que continuar dando aula. Por sorte, não precisei. Apareceu um menino que agora é conhecido, chama Felipe Miguel. E ele sabia tudo quando ele era estudante. E ele resolveu para mim. Isso faz eu gostar dele pra caramba, mais ainda. Ele resolveu para mim o problema. Eu já tive pau de laptop em cima do palco e você tem que se vira nos 30. E o ideal é você continuar, né? Muitas vezes... Continua. Você vai ficar 10 minutos consertando o laptop, você vai ficar 10 minutos calado? Tem que falar, né? Tem um professor, tem que falar. Um professor muito conhecido nos Estados Unidos, não sei se você conheceu ele, o Vince Kokic. Vince Kokic, que é um dos grandes professores que eu conheci. Não. Né? Um ortodontista que fez a ligação com a restauradora.
um professor nato, né? Professor desses. E ele tem uma história clássica, né? Que deu também, nada ligou, não funcionou. E aí ele deu a aula inteira de uma hora, com sem slide. E ele pegou um saco plástico, porque o saco plástico representava alguma coisa que ele estava explicando, e uma hora no palco, sem slide, e aplaudido de pé, né? Aplaudido de pé. Então, isso realmente é algo que também faz a diferença de você ter o raciocínio tão bem treinado e praticado que você consegue realmente segurar a galera. É nesse momento que o vídeo, a fotografia bonita, o vídeo emocional é o a mais que realmente faz o show, mas o conteúdo tá lá dentro, né? O conteúdo tá... É a mais, Agora... Não é, o slide ele não faz a aula, mas que ele torna mais agradável, não tem como negar. Que ele faz você ver coisas que eram inimagináveis, não tem como negar. Se usar um bom filme para mostrar algo, não tem como negar a importância disso. Não adianta você querer voltar atrás e dizer, eu só vou dar aula no quadro negro. Num auditório de 1000 pessoas, não tem como dar aula. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Não, acho que é o equilíbrio, né? É o equilíbrio de todas as ferramentas, como você disse. A qualidade de comunicação, o conteúdo, a base, o carisma, a paixão, a ciência, a beleza, o vídeo, a fotografia, né? O carinho com os slides, enfim, combinação de tudo. Agora, em termos de preparo para aulas importantes, você se prepara como para as aulas, já com uma mensagem final de como que você se prepara para a aula? Hoje é um pouco diferente, né? De tanto que eu já fiz, mas eu aprendi uma coisa com a vida. A idade faz com que você seja obrigado a treinar mais, para tudo. É o contrário, porque as pessoas dizem, eu sou experiente. Aí é não ter experiência, pensar assim, na minha... Entender? Porque você perde as habilidades com a idade. O seu raciocínio fica mais demorado, embora seja mais claro, ele é mais demorado. Professor, né? Estão me avisando aqui que vai... Não. Vai para poder salvar o vídeo, eu tenho que salvar e voltar. Então, a gente tem que fazer o processo de novo. Então, a minha pergunta foi: dicas, ou como que você se prepara para aulas importantes? Então, eu estava dizendo que com a idade as coisas são mais difíceis. É só você pensar quem é campeão de alguma coisa depois de uma determinada idade. Ninguém. É muito difícil, né? Um ou outro. E como dentista é a mesma coisa. Você perde a visão, você treme. Por sorte, tem elementos que te permitem você continuar trabalhando, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que você tem que treinar mais, por incrível que pareça. A experiência ela não é acumulada nesse sentido. Então, eu continuo treinando. Eu penso o que eu vou falar, eu não vou nunca para um lugar sem pensar, né? Então, você faz essa mentalização do tópico, você pratica as sentenças mais importantes, como que é? Você revê os slides? Não, os slides eu revejo sempre. Por exemplo, se eu vou daqui para Madrid, eu vejo 10 vezes, né? Eu vou, coloco, volto. O que é uma desgraça, porque se muda. Indo daqui ali, se muda, né? Então, em casa eu vou viajar dia tal, tenho que ver. Eu vejo muitas vezes. Por exemplo, eu vou na SBOE, você me convidou. Eu já montei, eu já fiz um vídeo, eu já estou com ele pronto. Eu fiz em janeiro isso aí. Eu já vi ele umas 20 vezes. E eu estou apaixonado. Eu fico convidar fazendo... todo mundo aí, professor. Convida todo mundo para a SBOE. Já estão todos convidados. E está confirmado, vai com vírus, sem vírus, a gente vai para cima. Mas vai ter distância, né? Distância de 1 palmo. Tá bom. Então, eu já estou treinando. Eu vejo, aqui não está acertando, isso aqui não entra, isso aqui... Não tem como, não existe. Eu lembro que uma vez eu vi o Rogério Ceni falar uma coisa, como é que você é tão bom batendo falta? Todo mundo vai embora, e ele foi que jogou mais tempo. Todo mundo vai embora, eu fico mais 3 horas treinando. Como que eu não vou aprender? Né? Então, eu também. Todo mundo vai embora, meus alunos estão loucos para ir para casa, eu fico treinando. Aí, professor, como é que o senhor consegue? Porque eu treino.
Não tem milagre. Você que monta todos os seus slides, você curte 100%. o processo de 100%. montagem, o Eu sou louco por design. isso. Eu tô fazendo um livro novo agora, estou trabalhando nele, mas um livro diferente, que eu tô totalmente apaixonado. Eu olho de cara, como tá bonito. Só que você não tem senso do ridículo. Não é, eu tô apaixonado. Talvez depois eu veja outro de outro muito mais bonito. Mas é aquilo ali que eu faço. Eu sempre digo, eu não acredito nessa coisa de perfeição. Eu tô falando disso aí, né? Porque, porque a gente é único, né? Eu sou eu, você é você, eu nunca vou ser você, você nunca vai ser eu. O que a gente tem que fazer é cada um dar o melhor de si. Se você deu o melhor de você, não tem como se dar mais que aquilo. Você já deu o melhor de você. Então eu estou fazendo com aquilo que eu tenho, que é o melhor que eu fui capaz de fazer. E eu estou assim, eu vou brincando, como eu vou arrumar, de roupa. Quando eu acho que já está bom, eu digo, não tá. Aí eu queria fazer um comentário aqui, se permite. Sim. A odontologia brasileira, ela adquiriu o nome que adquiriu, né, por uma série de pessoas, né. Eu também me considero que eu seja importante nessa história, mas tem uma pessoa que quase ninguém fala, ele é empresário, é o Rui Santos. O Rui Santos, apesar de ele é empresário, pensa em Sim. dinheiros, Sim. 99,999%, mas ele ama o que ele faz. E eu também só cheguei onde eu cheguei graças à ajuda dele. Ele que trabalhou para colocar os livros, para colocar na quintessência, para colocar nas diferentes línguas. Eu Sim. sou hiper grato a ele, apesar de eu também ter uma editora. Eu todo dia de cara não for a parceria com ele, apesar de todas as dificuldades, talvez eu não tivesse conseguido isso que eu consegui nas vidas. Né? Então, eu quero agradecer a ele aqui publicamente. Maravilha. Não, merece. Então, Não, eu treino sim, eu treino muito, muito. E não acredito em ninguém que não treine. Agora, Ninguém. a dica final aqui é importante, porque eu comecei a entrevista falando da energia contagiante que você exala do palco e como isso me inspirou e inspirou muita gente. A gente tem diversas pessoas aqui mandando mensagens emocionadas aqui, na verdade, por estarem te ouvindo, professor. É realmente bonito, Obrigado. é uma Eu que coisa agradeço. emocionante. Eu sabia que ia ser dessa Para mim é um maneira, prazer. né? E como que a gente faz? Porque a gente está aqui numa conversa informal, a milhares de quilômetros de distância, e você fala cada palavra relacionada à odontologia, você fala com um brilho no olhar, de como se você estivesse começando antes de ontem, né? Esse brilho no olhar que provavelmente te mantém com essa energia e com essa vontade de fazer. Como que a gente consegue, depois de obter todo o sucesso que você obteve já, de estar realmente já deixando tantos legados para a odontologia, como que a gente faz para continuar com essa paixão? Porque eu espero poder trabalhar com um brilho no olhar até o dia que eu morrer, né? Eu sempre digo isso também, né? Eu amo música. Se eu pudesse ficar o dia inteiro só. Eu fico escutando música, né? Eu trabalho com música, tudo. Eu fico pensando, cara, como é que aquele cantor vai no show 20 anos, 30 anos e os Rolling Stones tocando Satisfaction? E você olha, eles têm tesão de fazer aquilo. Você diz, cara, os caras amam fazer aquilo que eles fazem, né? Sim. Então eu acho que você só vai ser bom em algo se você mostrar no olhar que você ama fazer o que você faz, né? Se você não ama fazer o que você faz, o seu olhar nunca vai dizer para ninguém isso. E como que a gente ama, né? A gente não ama o desconhecido assusta a gente, né? A gente ama aquilo que a gente conhece, né? E à medida que a gente vai aprendendo as coisas, a gente vai se envolvendo mais, vai se envolvendo mais. Então, por isso Sim. que eu sempre pensei que a vida era sobre ensinar, e a vida não é. A vida é sobre aprender. Quando? A vida toda. Depois de ter escrito 23 livros, eu sempre penso que é hora de queimar os livros e continuar aprendendo, para você não perder isso. Senão você se acha, você mata. Eu acho que é esse, né? Amar aquilo que você faz. Fantástico. Só para tentar fechar o que você falou agora é uma lição de vida, né? Para você conseguir ter brilho no olhar, você precisa amar o que você faz. Para amar o que você faz, você tem que entender o que você faz. E Sem para dúvida entender o nenhuma. que você faz, você tem que estudar, Ninguém, ninguém ama o desconhecido. você tem que O aprender. desconhecido
O desconhecido é desconhecido, não tem como se amá-lo, né? Então tem que aprender, tem que se dedicar. Por isso eu sempre dizia aos alunos no mestrado, eles ficavam bravos, tem que estudar, tem que ler mais, não é slide, tem que ler mais. E tem que ser mesmo, a leitura ela abre a mente. Eu posso dizer que eu sou uma experiência viva disso, porque durante a faculdade toda eu odiei a odontologia, eu não me achei na odontologia, não achei que era para isso, e hoje sou um apaixonado profundo Né? pela odontologia, e a coisa virou exatamente nisso que você está falando. No momento que eu comecei a, de fato, a me dedicar a aprender, de fato, eu passei a me apaixonar por aquilo, e aí hoje virou a minha grande realização. Né? Então, o que você falou é a chave Se disso. você não, Né? se você não conhece, você passa a idolatrar mitos. Pelo amor de Deus. Você tem que conhecer para distinguir. Mensagem fantástica. Mensagem fantástica. Professor Narciso Baratieri, por favor, a sua mensagem final para todo mundo que nos escuta, com audiência total até o final. Eu queria agradecer todo mundo que ficou com a gente aqui mais de uma hora. Logicamente, um agradecimento profundo ao Baratieri pela simplicidade, honestidade, transparência, carinho e pelas palavras emocionantes que o Baratieri compartilhou com a gente. Queria reforçar o convite aqui a todos. A SBOE desse ano terá, entre outros, né, o professor Baratieri regressando à SBOE e dando uma aula fantástica que, segundo ele, já está sendo preparada com muito carinho, com muita paixão. Estou louco para assistir essa aula. Teremos outros grandes professores em Recife. Então, todos, por favor, busquem as informações e comecem a se planejar para estarem conosco lá em Recife, na SBOE, congresso desse ano, que vai trazer gente top do mundo inteiro. E vai ser muito, muito especial, como todo ano a SBOE é. Então, professor, o seu encerramento, a sua palavra final, acho que num momento histórico da história da humanidade, um momento que a gente vive profundo, né, de muito pensar, de muito peso, né, de muita preocupação, preocupação com razão, né, um momento realmente difícil, um momento ainda mais difícil no Brasil, um momento ainda mais difícil no Brasil sendo dentista, com tudo que está acometendo a nossa profissão e os desafios que estão à nossa frente. Queria que você desse, como uma pessoa muito experiente, muito sábia, uma mensagem final para todos nós que te escutamos aqui. Então, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, a você, a SBOE, a todos os amigos. Quero agradecer ao público que está nos assistindo, né? Tudo que a gente faz é para o público, né? Dizer que realmente é um momento que faz todo mundo pensar. Eu sou de alto risco, porque eu tenho pressão alta, minha mulher também, porque teve um câncer e a gente está fechado em casa. A gente não tem medo, a gente tem pavor, na verdade, né? Todos nós assim. Mas eu acredito que a gente vai sair disso, pelo menos eu espero. Ontem eu li uma coisa do Paulo Murilo, do Rio de Janeiro, que eu cheguei a chorar quando eu li ele falando sobre isso, né? Que a gente vai sair disso, eu realmente acredito. Eu sempre digo uma coisa que eu quero dizer de novo hoje. Eu sempre digo, e algumas pessoas riem, babaca, tal, mas eu gosto de ser esse babaca. E que a odontologia, ela foi, ela é, e ela sempre vai ser a melhor profissão do mundo. Porque quando você faz aquilo que você ama, não importa a profissão que você tenha, você transforma a sua profissão na melhor profissão do mundo. Então, eu desejo a todos que saiam, que a gente possa sair dessa, que a gente se cuide e possa sair dessa, e que a gente, se ainda não, que a gente transforme a profissão que nós abraçamos na melhor profissão do mundo. Só depende de nós. Muito obrigado, um beijo para você, continua esse sucesso imenso. Tchau, tudo de bom. Professor, fantástico, muito obrigado. Demais. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Tchau.